Bom dia, camaradas. Quero agradecer muito também a recepção. Dizer, Patrícia, que agora eu estou no DF, quem sabe a gente não consegue se encontrar pessoalmente também, né? E agradecer muito a Gabriela e a Joana, que intermediaram esse contato comigo e que estão aí levando à frente a Secretaria de Mulheres dos Centros Socialistas. E é muito esperançoso, né, alvissareiro para nós saber que tem essa secretaria agora nos Centros Socialistas e que os estudos vão se aprofundar para poder fomentar uma praxis, né, uma praxis de superação capitalista, mas que necessariamente também é uma praxis de superação do patriarcado, né? Porque o patriarcado produtor de mercadorias é um patriarcado ímpar. Então, na minha fala, eu vou tentar fazer um panorama do que tem sido o desenvolvimento do feminismo marxista, né, ao longo do século XX e do presente, para a gente compreender por que o feminismo marxista tem avançado epistemologicamente também para fundamentar a ideia de que não é possível superar o capitalismo sem a superação do patriarcado, porque eles formam a mesma estrutura geral da sociedade das mercadorias. Então, eu vou começar com as feministas revolucionárias do início do século XX, né? Então, estou falando de Kollontai, Zetkin, Krupskaya, Luxemburgo. Essas mulheres, elas tinham uma percepção das relações de gênero e uma análise do patriarcado capitalista muito fundamentada na obra do Engels, né, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E quando Engels escreveu essa obra, ele estava muito influenciado pelos antropólogos, porque a antropologia etnográfica, né, ela estava avançando ali no fim do século XIX, início do século XX, e algumas obras haviam sido publicadas, e o Engels começou a pensar a formação do patriarcado e da família burguesa como um processo histórico, né, de garantia da propriedade privada. Então, ele associa a patrilinearidade à proteção da propriedade privada, porque as pessoas, para você garantir a concentração de propriedade privada, você precisa da garantia do direito sucessório. E para garantir o direito sucessório, você precisa estabelecer uma linha hereditária. E essa linha hereditária tinha sido estabelecida a partir da patrilinearidade, essa seria a origem do patriarcado, e é por isso que a monogamia se impunha, né? Porque até então não se tinha tecnologia genética que nós temos hoje, para ter certeza que os filhos eram daquele pai, você forçava as mulheres a serem monogâmicas, achacava sua sexualidade, sua expressão humana, para que elas fossem apenas reprodutoras de novos homens que iam aí seguir a linha do patriarcado e do patriarcado que foi constituído para a concentração da propriedade privada com a intermediação do Estado para chancelar, regular e exercer o poder de polícia para garantir essas relações assimétricas. Por isso, na perspectiva do Engels, o patriarcado no capitalismo, ele se adensa, né? E ele se torna mais violento contra as mulheres, ele sufoca ainda mais a expressão humana das mulheres e a sexualidade. Por isso, a mulher tem que ser comportada, não pode ser promíscua, tem que ser para casar, tem que ser submissa ao homem, e para ele tudo isso estava associado. E as feministas, né, fazendo bem um resumão, e as feministas ali, né, no início do século XX, elas então estavam pensando muito a família burguesa como algo que precisava urgentemente ser superado nas revoluções socialistas, porque a família burguesa, segundo a Kollontai, além de tudo, né, era uma unidade de consumo ideal. E, seguindo Marx, né, essa estruturação da família burguesa é a garantia de que o proletariado iria se submeter às absurdas condições de trabalho e exploração pelo capital, porque, afinal de contas, havia um atravessamento ideológico de que o homem precisava ser provedor da sua família, o pai de família tinha que ser garantidor da existência da sua família, e isso é fundamental para manter a submissão do patriarcado às relações perversas
forças do capitalismo, mas também que essa família burguesa ela acaba fazendo ideologicamente um colchão, uma intermediação entre a necessidade humana de ser gregária e o individualismo que é fundamental para a manutenção da estrutura capitalista. Então, a pessoa passa a pensar apenas em si mesma, a viver como mônada isolada, a viver apenas por si mesma, mas como a humanidade tem uma necessidade de segregar, então isso se estende à sua família nuclear, né? Então, cada um vive para si, para sua família, para proteger a sua família, e o resto da humanidade não é problema meu, né? Então, eu pulo uma pessoa jogada no chão, sofrendo de fome, e isso não me diz respeito a nada, mas aí a minha família eu tenho que prover, eu tenho que proteger. Além de ser uma unidade de consumo ideal, porque a circulação de ideologia que vai incrementar aí os valores de troca das mercadorias, criando valores de uso para além da sobrevivência material, mas também por essa, também se alimentava dessas relações de gênero e dessas relações do patriarcado. E aí, quando a Revolução Bolchevique acontece, né, como disseram as camaradas, com o protagonismo das mulheres, inclusive, o Lenin tinha, né, também muito graças a Krupskaya, uma preocupação muito grande com a questão de gênero, e a Rosa de Luxemburgo tinha sido assassinada, né, pelas milícias, né, que anteciparam a formação do nazismo ali na Alemanha, e a Zetkin foi se exilar em Moscou. E aí o Lenin e a Zetkin começam a trocar muitas ideias de o que precisaria ser superado, né, na sociedade que não seria mais uma sociedade burguesa, uma sociedade das mercadorias. E o Lenin, ele pensava que o trabalho doméstico, né, desenvolvido para as mulheres, no qual as mulheres estavam escravizadas, ele acabava embrutecendo, ele acabava emburrecendo, né, e inviabilizando que as mulheres, como seres humanos, desenvolvessem todo o seu potencial e pudessem ser camaradas atuantes, né, nessa construção de um devir da pátria soviética. Então, eles eliminaram o trabalho doméstico e constituíram leis civis igualitárias para homens e mulheres, também regulando a família. O Código Civil de 1918, né, após a Revolução, e tudo isso está no livro da Wendy Goldman, né, Mulher, Estado e Revolução, que é um livro muito bom. O Código Civil de 1918, ele já estabelecia relações equivalentes, igualitárias entre homens e mulheres, e aniquilou todas aquelas perspectivas do homem pai de família, chefe de família, um pater familias, que no direito brasileiro estava no Código Civil de 1916, e assim ficou até a reforma de 2002, né, dizendo que o homem pai de família, ele era o chefe da família, ele que deveria ditar, né, como a família deveria se conduzir, tinha absoluto poder sobre a sua mulher e os seus filhos, como se fossem analogias à lógica da propriedade. E você vê, em 1918 eles fizeram um avanço jurídico que o mundo capitalista demorou muito para fazer, né? E as feministas liberais acham que, né, essa é uma grande conquista. E aí, então, eles constituíram ali, após a Revolução, lavanderias comunitárias, creches comunitárias, refeitórios comunitários, em que todas as pessoas serviam, independente do gênero, justamente para liberar as mulheres do trabalho doméstico. Foi se implementando uma nova sociedade no que diz respeito às relações de gênero também, né, além da modificação da apropriação do mais-valor e da intermediação disso pelo Estado, né, para depois poder haver a superação. E do mesmo jeito que eles diziam, né, que a transição através do Estado era temporária, porque um dia eles iriam chegar ao comunismo que pudesse prescindir do Estado,
também diziam que a transição pelo direito era temporária, que esse Código de 1918 era temporariamente necessário até as leis não fazerem mais nenhum sentido, né? As próprias relações iriam se regular assim. Só que com a morte do Lenin, né, e depois a ascensão de Stalin, tudo isso retrocedeu enormemente. E aí foi se incorporando novamente a obrigatoriedade das relações assimétricas, verticais entre homens e mulheres, da família monogâmica, heterossexualmente compulsória, heteronormativa, da lógica geral do patriarcado, porque, para vocês terem uma ideia, os debates estavam tão avançados que a Kollontai discutia com Lenin sobre a sexualidade, né? A Kollontai dizia, olha, nós precisamos fazer a liberação sexual também, a monogamia não faz sentido, né? E era muito, era no começo do século XX, para a gente pensar em outras expressões não heterossexuais, mas a Kollontai, né, já estava adiantando esse debate, né? E o Lenin, nesse ponto, dizia que não, que essa libertinagem era típica da vida de fruição sem moral dos burgueses, né, e que isso não cabia na moral soviética. E aí, sob Stalin, né, a gente teve um recrudescimento muito grande dessas relações, um retrocesso imenso, e isso fomentou, inclusive, a conduta dos partidos comunistas que se formaram pelo Brasil, né? O Partido Comunista aqui do Brasil, ele fazia reuniões entre camaradas para impor condutas morais, inclusive do ponto de vista sexual, quem podia se relacionar com quem entre camaradas, né? Quem podia fazer sexo ou não podia, e assim por diante, né? Mas o feminismo marxista continuou avançando. E ele consegue ganhar mesmo um status teórico mais aprofundado conforme o Fordismo vai fracassando, né? Porque uma característica apontada pelo Robert Kurz, a crítica do valor da União Soviética, além de ser um socialismo de caserna, ou seja, altamente dependente de um Estado e de um Estado maximizado e não de um Estado provisório para a transição do não-Estado, e um Estado profundamente dependente de um aparato militar, um aparato bélico também, por isso Robert Kurz chama de socialismo de caserna, né? Também que a organização do capitalismo pelo Estado foi uma característica do Fordismo, né? A gente tem uma sofisticação desde o fim do século XIX, quando o capitalismo surgia e já passava pela sua primeira crise, para o início do século XX, até a maturação do que a gente chama, né, de Taylorismo, né, que é a organização da produção e a mediação da exploração do trabalho pelo capital, pelo direito, pela forma jurídica que vai amadurecendo enquanto direito do trabalho. E no Fordismo isso chega numa imbricação muito simbiótica e muito necessária, porque é um capitalismo necessariamente administrado pelo Estado, né? Porque é um capitalismo que depende muito do trabalho vivo, conforme o diagnóstico do Marx lá nos livros do Capital, em que a única mercadoria capaz de produzir valor é o trabalho, então é preciso maximizar o mais-valor, inclusive mais valor relativo, e a organização da produtividade da mão de obra é fundamental, e se sofistica, não é simplesmente colocar um monte de gente para morrer, mas é também uma forma administrada e regulada, porque era um valor que se reproduzia muito fortemente a partir do trabalho vivo, bem no diagnóstico de Marx, e o capital financeiro era uma condição de possibilidade, né, de avanço dessa lógica geral de organização, mas não era a principal forma, sem dúvida, pela qual o capital se reproduzia. Então, o Estado regular, né, essas relações,
e aí houve muitas regulações, né? Vocês que leram o professor Alisson Mascaro sabem que ele dialoga além da derivação com Joachim Hirsch, também com a escola marxista da regulação, né? Francesa, com Robert Boyer, ele vai dizer que ali, né, você tinha um regime de acumulação fordista, tipicamente baseado na exploração do trabalho vivo, para jogar, né, mais trabalho sobre o trabalho morto e incrementando a cadeia de produção de mais valor, e que ali a regulação estatal era um Estado regulador, um Estado que administrava as relações sociais e as relações econômicas, e que esse Estado ele se manifestou de muitas formas, né? Ele se manifestou como o Estado Novo de Vargas aqui no Brasil, ele se manifestou como o Estado de welfare, né, ou de bem-estar. Ele se manifestou como o Estado nazista, ele se manifestou como o Estado fascista, e ele também se manifestou como o Estado stalinista soviético. Vejam, não estou dizendo que Hitler e Stalin são a mesma coisa, né? Por favor, né? Não me ofendam achando que eu estou fazendo essa equiparação absurda que a direita demenciada faz. O que eu estou dizendo é que são duas formas pelas quais o Estado regulava a economia e as relações sociais e distribuía serviços públicos, né? E equipamentos públicos através aí de um funcionamento bastante cíclico, né, entre o capital e a regulação da sociedade pelo Estado. Porque no direito, né, existe todo um canto ideológico de que os direitos humanos avançaram porque eles eram direitos individuais, começaram como individuais, e aí eles avançam para direitos sociais, né? Por quê? Porque o capitalismo tende a avançar, né? Porque ele é o avanço da humanidade, né? Esses absurdos ideológicos que são ensinados nos cursos de direito estão, obviamente, desconsiderando a materialidade e o que a gente chama de direitos sociais, né, que são primeiro os trabalhistas e os previdenciários, e depois educação, saúde, transporte, segurança e etc., né? Esses direitos, eles entraram no bojo de um Estado que agora tinha um contorno de proteger direitos fundamentais, provendo esses direitos, né? Entregando serviços públicos e políticas públicas, por isso que é uma mudança de paradigma do Estado, porque o novo regime de acumulação capitalista precisava, né, se associar a esse Estado, e ele pode fazer isso de muitas formas, né? Pode fazer isso de forma democrática, sabendo que a suposta democracia sempre convive com a exceção permanente, porque a democracia plena não pode acontecer no capitalismo, e também pode fazer isso na mais brutal das autocracias ou dos totalitarismos. E aí, quando o Fordismo começa a colapsar, né, por muitos motivos, né, porque a lógica geral de acumulação pela exploração do trabalho vivo, ela tem um limite, né, mesmo que se organize a produtividade, a extração de mais valor relativo, e o Marx fala isso, né, que a tendência é chegar a um limite, logo no livro 1 do Capital, pela própria lei geral da acumulação, né, mas também porque você começa a ter choques, né, a ter ataques aí a essa forma de organização capitalista, como o chamado choque de Nixon, né, que rompe com o padrão ouro-dólar, né, e estabelece o dólar-dólar, ou com o esgotamento das políticas de aceleração do crescimento no pós-guerra na Europa, né, como o Plano Marshall, o que ficou conhecido como milagre alemão, né, ou a regulação do trabalho na Inglaterra, com um Estado altamente provedor, né, de políticas sociais, inclusive, e tudo isso vai entrando em falência. E aí, nesse momento, né, da transição do Fordismo para o pós-Fordismo, que nós estamos falando na década de 1960 e depois 1970, de forma ainda mais contundente, os debates marxistas, eles se refinam, se sofisticam muito
por uma compreensão geral de que não existe um capitalismo administrado que dure para sempre. Então, que esse horizonte reformista, né, da social-democracia, ou essa esquerda liberal que quer salvar momentos do iluminismo, quer salvar formas sociais do capitalismo, então diz que não pode abrir mão dos direitos humanos, porque isso é uma grande conquista indelével da humanidade, ou que não pode abrir mão do Estado, né, e da democracia, tal qual ela está posta no regime do republicanismo e da conformação do Estado de Direito, que é obrigatoriamente capitalista, e vocês, se estudaram o professor Mascaro, sabem disso. Então, os marxistas começam a perceber que não, né? Que a radicalização da crítica é fundamental, porque eles estavam percebendo o horror que viria depois, que é o que a gente chama de neoliberalismo, né? Ou pós-fordismo, dependendo da terminologia. E aí, né, nesse mesmo período, os debates da derivação avançam, a nova crítica do valor começa a apresentar suas primeiras ideias, e também o feminismo marxista se sofistica enquanto epistemologia, né? E aí, nesse ponto, né, em 60, eu poderia apontar, por exemplo, os estudos de uma autora canadense chamada Margaret Benston, no qual ela faz um esforço por explicar por que, né, o patriarcado capitalista precisa da subjugação das mulheres, e para isso, né, ela está pensando em termos de trabalho doméstico, né? A gente sempre está pensando em termos de trabalho doméstico para pensar patriarcado capitalista. Por quê? Né? Porque nós estamos falando de uma lógica geral de exploração do trabalho, né, pelo capital como a única possibilidade de gerar mais valor, e que não importa a natureza da coisa que se faça, né, desde que ela possa entrar nessa cadeia geral de valorização do valor. No entanto, o trabalho de reprodução material da vida, então, o que a gente chama de trabalho reprodutivo ou de trabalho doméstico, que é esse de engravidar, parir, amamentar, cuidar, criar, né? Que é o de manter o asseio da casa, fazer a comida para alimentação, criar as crianças para que elas possam se integrar na sociedade capitalista, e muito massivamente como classe trabalhadora. E também, depois, cuidar das pessoas quando elas ficam imprestáveis para a exploração do trabalho, né? Os idosos, os doentes, os moribundos. E tudo isso é uma tarefa feminina, né? Uma tarefa que foi metanarrada na sociedade burguesa como uma obrigação da mulher. A mulher nasceu para fazer isso. Então, a mulher nasceu para ser mamãe, a mulher nasceu para ser cuidadora, a mulher nasceu para cozinhar, para lavar, para passar, né? Então, tudo isso é a constituição geral desse patriarcado que a gente está descrevendo, e é por isso que todas as feministas marxistas vão partir daí, né? E aí, a Benston, ali nos anos 60, ela vai dizer por que o trabalho da mulher não é remunerado, né? Por que existe aí toda uma construção ideológica de que a mulher nasceu para fazer essas tarefas e ela trabalha o dia todo nessas funções, mas ela nunca foi e nunca será remunerada por esse trabalho? Porque, segundo a Benston, esse trabalho não produz valor de troca. Ele só tem valor de uso e, portanto, aquilo que ele produz não entra na forma abstrata que é da mercadoria, né? A forma mercantil, né? Também, se vocês estão estudando o professor Alisson Mascaro, é muito importante compreender o conceito de formas sociais do capitalismo, né? Isso é fundamental, porque a forma mercantil não se confunde com as mercadorias concretas que são alocadas na forma mercantil, né? A forma mercantil é justamente aquilo que permite que a gente possa fazer uma equivalência de tudo com tudo, como diz Marx. Eu sei de quantos copos de vidro eu preciso para comprar um cachorro, né? Um cachorro, sei, de alguma raça aí que o pessoal gosta, né? E sei de quantos cachorros eu preciso para comprar um automóvel. E eu sei disso porque eu tenho, né, uma forma
que faz essa equivalência, intermediada por um equivalente geral, que é a forma dinheiro, que tem várias funções de entesouramento, de acúmulo de capital, né? Mas que também tem essa função de equivalência. E aí, né, ela estava dizendo que, portanto, quando a mulher faz um prato de comida para sua família na sua casa, aquilo ali só tem valor de uso, né? Ela faz para que serve? Para alimentação, né? Para nutrição e para o deleite, se for uma comida saborosa. Mas se eu faço esse mesmo prato de comida num restaurante, ele não é feito para alimentar, ele é feito para gerar lucro, ele é feito para acumular capital. Ele só é trocável, né? Eu só posso vender esse prato de comida porque ele tem valor de uso. Sem o valor de uso, eu não tenho valor de troca, né? O valor de uso não é óbvio, né? Ele pode ir do estômago ao espírito, Marx disse. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser constituído e tem sido constituído muito brilhantemente pela propaganda, na construção ideológica dos nossos gostos e das nossas necessidades, né? Então, alguém diz que você precisa ter uma pulseira de um jeito tal para ser feliz, para ser aceito, para ser sei lá o quê, você acredita nisso e vai comprar aquilo, embora materialmente aquilo não tenha valor de uso nenhum, obviamente, mas esse valor de uso foi constituído, e o valor de uso é sempre pactuado socialmente, né? Não é algo que eu decido, isoladamente. Então, Marx diz, claro que as coisas têm que ter valor de uso para ter valor de troca. Ele é um assento, ele é um substrato do valor de troca, mas as mercadorias são produzidas porque têm valor de troca, e é assim que eu consigo incrementar o capital naquela operação DM'. E aí, nesse sentido, ela está pensando que o trabalho da mulher não é remunerado porque ele não compõe, né, ele não cria valor de troca, como ele só tem valor de uso, seria por isso essa divisão sexual do trabalho. Mas aí, né, outras marxistas feministas dessa época começam a pensar também, e aí eu tenho a Salma James e a Maria Rosa Dalla Costa, né, que tem uma reflexão melhor, mais avançada, e a Maria Rosa justamente vinha de uma militância no potere operário italiano, em que ela sentia aí muita misoginia, né? Por parte dos camaradas, né, que estavam compondo a luta ali com ela. E isso, claramente, não é de se estranhar, afinal de contas, como eu disse, o stalinismo ele retrocedeu à lógica geral mais moralista, mais conservadora, mais machista sobre as relações entre seres humanos, inclusive camaradas comunistas, né? Mas aí, ela sentindo, né, muita discriminação, muita violência ali, ela começa a escrever sobre isso. Ela sai do partido e começa a pensar, né, por que dessas relações. E aí ela começa a pensar que, na verdade, você tem duas coisas, né, que se encontram. Você tem a exploração do trabalho pelo capital e você também tem uma assimetria de gênero no capitalismo. Então, é preciso entender que quando a gente fala de classe trabalhadora, a gente precisa olhar para a classe trabalhadora composta aí por homens e mulheres. E dentro da classe trabalhadora, você tem uma assimetria vertical, né? Não é todo mundo igualmente classe trabalhadora, porque os homens explorados pelo capital são também reprodutores da violência do patriarcado sobre as mulheres da classe trabalhadora, inclusive. E elas começam, então, a dizer que a mulher ela realiza um trabalho, mas ela realiza um trabalho escravizado, né? É um trabalho que funciona em bases pré-capitalistas, mas embora o capitalismo pretenda ser uma totalidade, né, de tudo, social, econômica, ideológica, política, etc., etc., e a lógica geral de organização do trabalho tenda a se espraiar por todos os cantos do mundo como essa, né, a exploração da mão de obra pelo trabalho assalariado, o capitalismo convive também muito bem no seu interior com outras formas de exploração do trabalho, inclusive pré-capitalistas. Então, a gente vai continuar tendo trabalho análogo à escravidão em todos os lugares do mundo, né? Estamos em 2023, ainda temos e teremos mais, porque o capitalismo está numa crise insuperável.
Mas ela dizia que o capitalismo precisa também conviver com formas de exploração do trabalho não assalariadas, em bases de escravização, e que as mulheres estariam realizando um trabalho fundamental para o funcionamento do capitalismo, só que escravizadas. Afinal de contas, você precisa manter a existência da classe trabalhadora. E o Marx fala isso no Capital, né? No livro 1 também ainda. Ele fala que, apesar dos trabalhadores serem mortais, a classe trabalhadora é imortal, né? Então, você vai ter sempre uma classe trabalhadora que se perpetua no tempo para exploração. Mas, para isso, você precisa de uma fábrica de gente, né? E é por isso que você precisa do útero da mulher fabricando pessoas que vão manter a possibilidade de condições de maioria de classe trabalhadora, exército de reserva. Hoje não existe mais esse conceito, nós temos um horror ainda pior, mas que tudo isso esteja se reproduzindo, ou seja, essa reprodução material da vida é fundamental. Então, o trabalho reprodutivo da mulher, segundo elas, ele é fundamental, porque você precisa reproduzir a sociedade burguesa, você precisa reproduzir a humanidade para poder reproduzir o capitalismo, né? Então, as mulheres estariam participando também da lógica geral de valorização do valor, de trabalho produtivo, não só trabalho reprodutivo. Mas aí o ciclo é um pouco mais complexo nesse sentido. E elas começaram a militar por salários para o trabalho doméstico. Então, elas criaram vários movimentos por assalariamento do trabalho doméstico, porque, afinal de contas, se era um trabalho, precisava ser assalariado, remunerado, e começaram a problematizar as questões de gênero, né? E ali elas começam a dizer que os movimentos gay, lésbico, que aí já se podia pensar sobre isso, né? Ali isso fortalece o feminismo, né? Porque são todos movimentos que estão discutindo gênero, que estão discutindo machismo, que estão discutindo supremacia do macho, e isso precisa ser superado. Mas, na minha opinião, a autora que chega mais longe na teoria da reprodução social, como fundamento teórico ali naquele momento, foi a Lise Vogel, né? E a Lise Vogel, nos anos 70, ali está pensando, está produzindo, mas ela acaba publicando o seu livro um pouco tardiamente, em 83, quando o pós-fordismo já estava fixado, né, no mundo. Mas esse livro da Lise Vogel, ele é muito melhor do ponto de vista teórico, porque aí a Vogel vai lá no Capital, aí ela traz a teoria do valor do Marx, para mostrar como que o trabalho reprodutivo compõe a acumulação geral de capital. Então, ela vai voltar ao conceito de mais-valor, né? Porque às vezes a gente aprende assim, né, no partido, na militância, né? Foi assim que eu aprendi, né, quando eu entrei na militância, com 16 anos, que o mais-valor é assim, aquilo que você não remunera para o trabalhador que ele produziu de valor, porque o trabalho produz valor, e aí o burguês se apropria disso, e então ele paga um salário muito menor do que o trabalhador criou de valor, o burguês se apropria disso, e é assim que a classe trabalhadora é explorada. É isso mesmo, só que a gente pode melhorar a linguagem que o Marx trata lá no livro 1 do Capital, porque ele vai dizer que o trabalho, né, como a única mercadoria capaz de produzir valor, ele também é precificado pela lógica geral do mercado de trabalho, né? Então, a gente está pensando em tempo social aí, pactuado por toda a sociedade, para a gente fazer a modulação do que seria a precificação da força de trabalho para poder remunerar o trabalho enquanto trabalho assalariado. E isso está relacionado com o que é preciso passar ao trabalhador, do que ele produz em termos de valor, pelo trabalho necessário, né? Então, eu preciso estabelecer um mínimo necessário que eu preciso repassar ao trabalhador de acordo com o custo geral do preço pactuado de trabalho social de todas as mercadorias que perfazem o mínimo para a continuidade da existência da classe trabalhadora. E aí, quando eu vou remunerar esse trabalho necessário, então, o Marx dá o exemplo, né, que se eu tiver uma jornada de 10 horas de trabalho, nas 2 primeiras horas, o trabalhador produziu o valor do seu próprio salário e no resto da jornada ele produziu o valor que vai compor, né, o mais-valor.
E aí, esse trabalho necessário, então, eu preciso do assalariamento porque ele garante a circulação das mercadorias, obviamente, eu não posso viver só com escravização de pessoas, mas também porque ele propicia a continuidade da existência do trabalhador para voltar lá no outro dia e continuar trabalhando, ou se ele morrer, para ter um outro para entrar ali no seu lugar. E aí a Vogel vai dizer, tá bom, só que esse trabalho necessário que o Marx está computando, né, como algo que é precificado de acordo com a necessidade de manutenção da reprodução da vida, ele não está aí aqui considerando um outro trabalho, que é o trabalho doméstico, que é o verdadeiro trabalho reprodutivo. E esse é feito ao mesmo tempo em que o outro trabalho que é dado como produtivo. Então, eu tenho que considerar um tempo social de trabalho, né, que é explorado nessas supostas 2 primeiras horas da jornada do trabalhador, mas não são só essas 2 horas da jornada de quem está lá, né, com o salário aí sendo explorado pelo capital. É quem está também em casa reproduzindo a vida. Então, na verdade, toda a jornada de uma mulher trabalhando no trabalho doméstico, mais essa jornada do trabalhador assalariado, compõe o trabalho necessário. Porque, afinal de contas, um salário não vira comida, não vira asseio, não vira gente, né, magicamente. Né? Alguém desempenhou um trabalho para isso acontecer. E assim a Vogel vai dizer que o trabalho feminino é um trabalho produtivo. Obviamente, nem precisa de muita mediação para a gente entender que o trabalho reprodutivo é um trabalho produtivo. E ele compõe a lógica geral do mais-valor obrigatoriamente. Né? Só que se eu for remunerar esse trabalho, aí eu inviabilizo o incremento, o aumento de mais-valor, então é por isso que eu sempre vou precisar de pessoas escravizadas nessa função, a não ser que eu consiga otimizar isso por outras formas de sofisticação da produtividade. E a gente que está no século XXI já está vendo que é muito possível que isso aconteça pelo avanço tecnológico. Né? E aí, quando ela chega nesse ponto, vários debates da teoria da reprodução social começam a avançar ali nos anos 1980, 90, e agora, né, no século XXI, e aí que eu tenho um avanço, né, uma expansão aí dessas percepções. Então, eu tenho feminismos marxistas que dialogam com isso, como o da Vandana Shiva, né, ou da Titi Bhattacharya, ou da Cinzia Russa, né? Ou da Nancy Fraser, né? Que começa frankfurtiana, né? E tem se encaminhado cada vez mais para uma radicalização de leitura marxista, né? E de marxismo feminista. E também nesse momento, né, nos anos 80, que a Leopoldina Fortunati e a Silvia Federici levantam os dados históricos de uma pesquisa documental maravilhosa sobre o que foi, né, a constituição do patriarcado capitalista para a possibilitação de acumulação primitiva, entendendo a acumulação primitiva como acumulação de capital, bens de produção, etc., mas principalmente a acumulação de um proletariado. E para você acumular um proletariado, você precisa constituir uma maioria de pessoas que não tenham nada, 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 a não ser a sua própria força de trabalho. E elas vão demonstrando como ali na Europa foi fundamental a demonização das mulheres, né, para uma legitimação, porque muitas estratégias foram tomadas, né, o próprio direito, né, a violência, mas também muito fundamentalmente uma constituição ideológica que foi muito alimentada pela Igreja Católica, né, e isso com a escolástica, né, com Tomás de Aquino, dizendo que a mulher era um ser corrupto, porque lhe faltava, né, e lhe faltava uma parte essencial para ser um ser humano perfeito, e por esse buraco é que o mal entrava, né, e esses horrores todos, né, da teologia católica, tudo isso foi mobilizado para dizer que as mulheres eram veículo do mal, né, e possuídas pelo demônio, bruxas, e assim fortalecer uma constituição de uma metanarrativa de hierarquização da humanidade, dizendo que as mulheres são inferiores aos homens, e são seres mais corruptos, seres falíveis, seres imperfeitos, semi-racionais, né? E uma série de coisas, e aí depois isso foi avançando, né? A mulher é muito emotiva, ela é muito tola, ela não é inteligente, ou ela nasceu para cuidar,
ou ela é muito ingênua, ou ela é muito sedutora e ela é uma mulher perigosa, porque é dali que o diabo vem para tentar. Então, tudo isso foi fundamental. E elas vão mostrar como isso foi fundamental para acumular um proletariado, fazendo o expurgo de toda a produção comunalista e tirando tudo que as pessoas tinham para ter uma produção de subsistência, né? Qualquer coisa do gênero, e melhoram, né, o que o Marx descreve como formação da acumulação primitiva, porque ele chega a tocar isso, né, e aí tem o Marx nas Margens, publicado agora pela Boitempo, que tenta fazer uma defesa do Marx, não, ele pensou na questão de gênero também e tal, mas a Federici melhora muito, né, isso no que diz respeito à formação de um capitalismo na Europa, né. E aí a gente começa a ler Angela Davis, né, para entender que aqui nas Américas, e principalmente naqueles lugares em que pessoas negras foram escravizadas, a gente tem que considerar uma estruturação social de racialização e racismo, porque sem isso a gente não pensa nada, inclusive feminismo. E isso vai avançando, né? A literatura tem chegado para a gente agora, né, nos anos 2010, 2020, de tudo que foi produzido no século XX, tem sido produzido chegando com muito atraso, né? E ainda muita resistência na publicação dessas autoras. E aí, quando eu fui fazer o doutorado orientada pelo professor Alisson, ele queria que eu estudasse Roswitha Schultz, né? E foi um desafio muito grande. E a Roswitha Schultz, ela vem de uma tradição de pensamento diferente, né, que o professor Alisson coloca sob o guarda-chuva de novo o marxismo, e esse vai ser o tema do seminário dele, né, transmitido pela TV Boitempo em novembro desse ano, embora o pessoal da teoria da Wertkritik não goste muito disso, não, eles preferem não ser mais chamados de marxistas. Também tem muita mágoa, muita coisa aí no meio. E eles vão revisitar conceitos de formas sociais, de forma do valor, de fetichismo, né? E vão entendendo isso sob outras bases, e a Roswitha Schultz, baseada na intelecção que eles fazem da forma do valor, é que vai demonstrar que, na verdade, você teve uma cisão na própria forma geral do valor, constituindo um patriarcado que é diferente de todos os outros patriarcados. Que as pessoas me perguntam, professora, mas lá em Atenas as mulheres eram submissas. Chico Buarque fez uma canção sobre isso. E na Idade Média era um horror, muita violência, as mulheres também não tinham os mesmos direitos, porque todo mundo pensa na base dos direitos, né? Tão colonizados que estamos pelas formas sociais do capitalismo, ninguém consegue pensar um mundo sem direito, e o direito, né, é um apanágio para tudo. E eu falo isso porque sou do direito. E aí, então, se alguém pode dizer para vocês que o direito é uma grande bobagem, né, que não é nada a ser conservado, é alguém que está dentro do direito estudando filosofia e teoria do direito. Mas aí, né, ela vai dizer que é óbvio que existia patriarcado antes do capitalismo, né? Inclusive, ela usa o livro da Simone de Beauvoir, porque nos 2 volumes do Segundo Sexo, a Simone faz um resgate histórico muito, muito detalhado, né? De como avançou o patriarcado e como ele adentra na sociedade burguesa. Mas a Roswitha Schultz, ela vai mostrar que o patriarcado produtor de mercadorias é muito diferente de qualquer coisa que já existiu, porque nunca a humanidade foi uma sociedade das mercadorias. E que a gente só pode compreender o capitalismo compreendendo qual foi essa divisão, né, de papéis gerais em tarefas alocadas no trabalho abstrato ou não, o que vai compor o valor, ou que, né, em que tipo de encadeamento de exploração nós vamos formar o valor, ou a valorização do valor, e por que a gente não pode entender que são coisas diferentes e separadas. Porque quando você vai pegar também autoras brasileiras aqui, né, como a Helena Irata e a professora da Unesp, né, a Helayaf Safiotti, e a Danielle Kergout, né, uma francesa que escreve muito com a Danielle Irata, com a Helena Irata, e elas vão falar assim, a classe trabalhadora tem 2 sexos, tem 2 gêneros, insistindo nisso e tudo mais.
Aí, esse tipo de narrativa, ela sempre fez a gente correr o risco no seguinte sentido: olha, o grande problema da humanidade é ser uma sociedade de classes, porque estamos no capitalismo. Aí a burguesia explora o proletariado. Nós temos que reverter isso, então as nossas revoluções são para acabar com o capitalismo, para destruir a burguesia, ou para instaurar o socialismo ou o comunismo, e aí depois nós vamos pensar nas outras assimetrias sociais. Nós vamos pensar em racismo, nós vamos pensar em machismo, nós vamos pensar em capacitismo, em LGBTQIA-fobia. Esse discurso, né, que tem sido a praxis, a prática também de todos os partidos trabalhadores ou comunistas, de todos os movimentos sindicais, né, de todo o marxismo e esquerda tradicionais, isso chegou num ponto do fim do século XX que isso daí ruiu completamente, porque as pessoas elas sentem muito mais imediatamente as dores de identidade do que as dores de organização geral da totalidade capitalista, né? Porque você precisa de um estudo, você precisa de um olhar, você precisa de uma dedicação para entender porque você é trabalhador, você é explorado e a origem de todo o horror é o capitalismo. Agora, você como mulher, todos os dias da sua vida, você sente a violência, né? A violência misógina, a hipersexualização e objetificação do seu corpo, os maus tratos que você sofre, a remuneração inferior, etc., estupro, etc., etc. Você, como pessoa negra, todos os dias sai na rua com medo de morrer, né? E sofre o tempo todo ataques, violência, desigualdade de oportunidade. Você, como pessoa com deficiência, você como pessoa LGBTQIA, todo mundo sente muito mais essas violências no dia a dia, né, do que a gente pensar em termos de horror do capitalismo. Até porque, depois que houve a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a, a lógica geral burguesa, né, ela ganhou meio que a narrativa, né, do mundo, porque, como eu disse, agora a esquerda é uma esquerda liberal, majoritariamente. Que bom que a gente está aqui, porque todo mundo que está aqui não é, né? E isso já é muito, né? Mas é uma esquerda que fala, ai, democracia, direitos humanos, acha que a gente ganhando das eleições e melhorando as políticas públicas, o serviço público, a gente vai fazer leis e ações do executivo para incluir todo mundo, essa coisa reformista toda, né? Pouca gente ainda insiste numa compreensão radical e numa praxis radical. E aí também os identitarismos tomaram conta de toda a esquerda, né? Então a gente tem uma esquerda toda construída por movimentos identitários, que na sua grande maioria não problematizam o capitalismo, só vem o horizonte do empoderamento da sua identidade, e isso é cooptado pelo neoliberalismo com muita facilidade, mas é porque também o marxismo tradicional, ele apresentou muita dificuldade de dar respostas para esses movimentos, porque a gente está há mais de um século dizendo para as camaradas mulheres, né, assim, ó, não, nossa questão é com a burguesia, com o capitalismo, a sociedade de classe, vamos fazer a revolução, e depois a gente vê a questão de gênero. Enquanto isso, né, e isso é uma falta de compreensão do funcionamento do capitalismo, porque o capitalismo é um patriarcado produtor de mercadorias, e a gente não supera o capitalismo se não superar o patriarcado. E a gente não supera o patriarcado se não superar o capitalismo, porque isso é o erro das feministas liberais. Elas também não estão entendendo, porque elas só estão incrementando mais formas de exploração e violência nesse colapso geral do pós-fordismo. Mas a gente não conseguiu, né, dar muitas respostas. E aí a mulher está lá, como a Maria Rosa Dalla Costa, sofrendo violência no seu partido, no seu coletivo, no seu sindicato, no seu movimento, né? E aí a gente fez essa cisão, né, do que é a esquerda marxista e do que é a esquerda identitarista, né? E ficamos nessa disputa no campo da esquerda, e eles estão ganhando de lavada, claramente, porque claro que quem não problematiza o capitalismo vai ressoar, né? O neoliberalismo, porque você torna isso novos nichos de mercado, aí você faz propaganda para Pink Money, para Black Money, olha, mulheres empoderadas, né?
aí a Globo faz especial, fala isso, fala aquilo, a grande mídia, ela é super, nossa, ela é super anti-desigualdade e tal, né? Então, qualquer um que esteja nessa seara vai lá dar entrevista na Globo News. Agora, vocês acham que o professor Alisson Mascaro vai ser chamado, né, para dar entrevista em Roda Viva, em Globo News, né, quem problematiza o capitalismo, né? E aí a gente está nesse campo, né, e numa ascensão imensa, né, de um neofascismo extremamente perigoso, porque adequado a esse regime geral de colapso e de horror em que nós estamos entrando agora, e a gente pode conversar sobre isso depois, mas com muita dificuldade de radicalizar as nossas compreensões, justamente por essa falta de aprofundamento teórico e de em que medida o capitalismo é obrigatoriamente machista, homofóbico, capacitista, LGBTQIAPN mais fóbico, né? E não estou falando de interseccionalidade, porque a interseccionalidade é como se fosse uma encruzilhada, um cruzamento de várias opressões que formam uma amálgama que constitui um lugar de descolamento, né, de opressão para aquele indivíduo que está atravessado por todas essas desigualdades, né, essas sintaxes de desigualdades na gramática da sociedade. Não estou falando de interseccionalidade, embora quem fala em interseccionalidade considerando a classe já está mais avançado, né, como a Angela Davis, etc. Mas nós estamos falando de outra coisa, de marcação estrutural da sociedade dessa forma. Então, isso uma coisa não existe sem a outra, né? E quanto antes a gente tiver essa compreensão, melhor a gente pode se organizar enquanto coletivos que querem superar o capitalismo, para nós pensarmos em estratégias de saída, né? Porque a gente está vendo que se a gente não tiver uma saída, o capitalismo vai nos destruir, vai aniquilar toda a humanidade e o planeta Terra, e isso, né, tem sido jogado na nossa cara todos os dias, né? Quem não vê está delirante, né? Então, é óbvio que é mais urgente do que nunca a gente superar esse horror todo, mas a gente precisa de uma teoria mais arredondada, mais aprofundada, para ter uma praxis mais assertiva e coletivamente podemos superar isso, que é isso que nós queremos, camarada. Desculpa ter falado muito, mas muito obrigada, e eu fico disponível para as questões, mas é porque é muita coisa mesmo para dar um panorama geral. As questões, né, os pedidos, porque a gente precisa conservar a esperança, né, desse devir pós-capitalista, embora estejamos vivendo uma situação conjuntural hecatômbica, né? Mas é justamente por isso também que a gente precisa conservar esses espaços coletivos de luta e de luta permanente. Então, essa iniciativa dos Centros Socialistas é maravilhosa, renova as nossas esperanças, e eu estou à disposição de vocês, posso fazer uma aula na formação nacional, posso também gravar uma aula sobre qualquer outro tema, inclusive relativo ao direito também, se vocês quiserem, e aí, em relação à bibliografia básica, como eu, a Jônia e a Gabi, a gente tinha pensado num plano, né, num trajeto de formação, a gente pode pensar, né, numa literatura básica para cada um dos tópicos em que nós vamos estruturar o curso. Vamos fazer isso o quanto antes, né? Eu posso formular uma proposta, encaminhar para elas, e aí elas replicam para todo mundo, porque eu preciso, né, dar uma pesquisada, porque, infelizmente, muita literatura nunca foi publicada no Brasil, né? Então a gente tem muita coisa que está só disponível em inglês ou em espanhol. Então eu vou tentar, né, pensar aí artigos sobre as autoras, outros estudos, né, textos mais curtos, mas que a gente possa dar uma passada por tudo que é mais fundamental. O meu livro está esgotado na editora Contracorrente. Eu dei 2 exemplares para o Centro Socialista de Ribeirão Preto, não sei se ainda está com eles, mas poderíamos fazer um pedido para a socialização desse material, né? Porque se eu sou contra a propriedade privada, obviamente eu sou contra a propriedade intelectual também. Podem replicar o meu livro o quanto vocês quiserem e for necessário. E aí, vou tentar passar pela pergunta da Gabriela, né, em que fala das formas de enfrentamento e de todo esse horror da nova extrema-direita.
Gabriela, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque é preciso também que a gente pontue que nós estamos aqui num exercício de reflexão radical sobre um diagnóstico da nossa realidade, um pensamento dialético que quer contemplar a totalidade, embora isso seja muito difícil, né? Numa epistemologia marxista, e a gente tem que fazer esse exercício, porque sem isso a gente não supera o capitalismo. Mas não é por isso que nós não vamos ter uma ação imediata no presente, porque as coisas são urgentes, né? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo violentadas, né? A gente tem um avanço cada vez maior, né, da violência contra as mulheres, das violências contra as pessoas LGBTQIAPN+, o racismo, a fome tem aumentado, né? As pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e nisso as mulheres são mais atingidas, as pessoas realizadas como não brancas, as pessoas que estão na periferia do capitalismo e na periferia do capitalismo, né? Então, nós temos um encadeamento aí de todas as opressões, mas é claro que o colapso ele vai atingir mais gravemente antes quem está mais oprimido nessa lógica geral de socialização. Então, eu acho que a gente precisa também ter em conta que a luta concreta no presente, ela tem que manejar as ferramentas e as armas que a gente tem, né? Não é porque eu estou dizendo que o direito é uma forma social do capitalismo e precisa ser superada com o capitalismo, que nós não vamos oportunizar o direito no presente para fazermos lutas imediatas, né? Um combate com os elementos que a gente pode manipular para fazer o combate. E é por isso que eu tenho tanta admiração pelo camarada Glauber, pela camarada Sâmia, que estão todos os dias na militância, num espaço muito difícil, tomado por essa extrema-direita tacanha, violenta, né? E ali no Congresso Nacional, para preservar o mínimo, né, de direitos que foram conquistados e garantidos historicamente no decorrer do avanço do capitalismo no século XIX, XX e presente. E não é sem razão que eu estou aqui no governo também, né? Eu vim para o Ministério da Cultura, estou atuando na implantação dos comitês de cultura para garantir política pública de cultura. Então, não é porque a gente radicaliza a crítica para ter um horizonte revolucionário que no presente concreto a gente não possa atuar. Até porque eu, pessoalmente, acho, né, que quem fica se arvorando nesse lugar purista, né, da esquerda revolucionária e não toma para si as lutas emergenciais da classe trabalhadora, não tem a sensibilidade necessária, né, para fazer a transformação, porque as pessoas estão realmente padecendo hoje, né? E eu não posso ficar aqui só teorizando e falando só a revolução resolve as coisas e agora eu não faço nada pelos nossos camaradas, pelas pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, eu acho que é importante a gente mobilizar, né, todas as formas de enfrentamento que nós tivemos, fazer notícia crimes na delegacia, procurar o Ministério Público para fazer um requerimento de instauração de inquérito policial por crime de apologia, né, por crime de apologia ao crime, né, crime de ódio, né, crime de fomento à violência, né, e a gente fazer as tipificações penais que são possíveis, né, como a apologia ao crime, os crimes generalizados contra a honra. Então, é possível, é necessário, é importante, mas é muito pouco, né? O direito tem muito pouca resposta a dar para esses fenômenos, porque o direito ele atua numa via pós-violatória, né? E não necessariamente eficaz. Então, o direito ele vai atacar a pessoa que violou um direito, mas já foi violado, já houve a violação. Então, a nossa melhor estratégia seria uma via pré-violatória, né, preventiva, para que não haja a violação. Até porque ele vem depois com a lógica do punitivismo, da sanção, nem sempre ele consegue alcançar as pessoas, e ele alcança diferentemente pessoas que estão socializadas como incluídas ou excluídas no nosso tecido social. Então, o direito penal ele é sempre seletivo, e a clientela dele é pobre, é preta, né, é periférica, é favelizada. Então, a gente querer, né, muito apostar na panaceia do direito e nos afiliarmos a essa esquerda punitiva, né, que está dentro do grande
guarda-chuva de esquerda liberal, também é algo que precisa ser feito com cautela, né? Porque nós temos que manter o pensamento crítico e dialético o tempo todo. Não é que eu vou abrir mão dessa via de luta, mas eu preciso entender e contemporizar que é uma via de luta precária, seletiva, pouco eficiente, né? E quando você traz essas questões, a gente precisa também compreender o que está acontecendo por trás disso. O livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, é uma muito boa literatura, né, para a gente pensar sobre isso, sobre por que a mulher é demonizada no capitalismo. E a Roswitha Scholz tem dito muito isso, né? Que como nós estamos vivendo uma fase, um regime de acumulação, que o professor Alisson e alguns autores derivacionistas, regulacionistas, ou de marxismo da dependência, chamam de pós-fordismo, né? E o pessoal da crítica do valor chama de colapso do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele começa a valorizar o valor prescindindo do trabalho vivo, ou seja, traindo a sua própria lógica central de funcionamento, porque ele se replica muito mais como capital fictício financeiro, e inclusive no setor produtivo, ele tem se replicado com a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, o trabalho objetificado na máquina, por causa do avanço da tecnologia, né? Da quarta revolução industrial, da inteligência artificial e tudo isso. Então, cada vez mais o capitalismo vai prescindir de gente, né, para se autovalorizar. E aí você não tem mais um exército de reserva, você tem uma multidão de supérfluos, né? E essas pessoas precisam ser tratadas de alguma forma, e uma estratégia que pode ser eficiente isso é o genocídio, né? É o extermínio mesmo, e é por isso que o neofascismo, da forma como tem tomado corpo no mundo, isso organizado, ele é um perigo no nosso horizonte, né? E é uma ilusão muito infantil achar que nós ganhamos a eleição com o presidente Lula e podemos ficar tranquilos, né? Porque, como você disse, ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, nós temos uma nova extrema-direita terrível, majoritária, nós temos em todas as prefeituras, câmaras de vereadores, governos do estado, assembleias legislativas, né? Então, na verdade, aí, né, a gente aprofundando a realidade, a vitória tem sido deles, né? Embora nós tenhamos ganhado a eleição para a presidência da República com a candidatura ao presidente Lula. Então, isso é algo com que a gente tem que lidar, e a gente pode ver que isso tem avançado no mundo todo, né? Não é um fenômeno do Brasil, porque é um fenômeno do colapso do capitalismo. Porque quando as pessoas se veem desesperadas, e todo mundo intui isso, nós, as pessoas que vivem uma vida sem pensamento crítico, a extrema-direita, todo mundo sente que é um mundo em esfacelamento. Parece que todas as seguranças se pulverizam, né? O que é sólido desmancha no ar, né? Como diria Marx, parece que o chão desmancha sobre os nossos pés, né? Justamente porque a gente não tem a garantia de nada. A juventude intui isso. Ela sabe que não pode apostar num futuro de segurança, que não tem nenhuma profissão que vai garantir uma empregabilidade, uma subsistência, que a aposentadoria não é mais um horizonte, né? E que, inclusive, as profissões que historicamente a gente considerava aí para nossa formação como um horizonte de realização já não apresentam mais essa possibilidade. Né? A sociedade toda está se desintegrando porque o capitalismo está se desintegrando. Só que ele está se desintegrando e desintegrando o mundo e a humanidade junto com ele. Não é que ele vai acabar naturalmente e aí quando ele se esgotar, aí nós vamos poder fazer uma sociedade comunista. Né? Ele vai destruir a humanidade nesse caminho de colapso e já está destruindo o planeta Terra. Isso é claro. Então, a extrema-direita ela quer se apegar a tudo que parece ontológico, transhistórico, imutável, né? Então, são pessoas que querem desesperadamente se agarrar a coisas que sempre são e sempre serão, a tradição. Então, eu tenho um Deus macho, branco, que é o papai de todos e está lá, e esse Deus diz que eu sou superior, né? E ele vai me proteger, porque ele me dá um carro, ele me dá uma casa, ele vai me guardar, eu não vou precisar ter medo do futuro, né? E aí eles ficam se apegando, eu sou superior porque eu não sou gay, eu sou superior porque eu não sou mulher, eu sou superior porque eu não sou negro, porque eu não sou indígena, porque eu não sou PCD. E eles ficam aí alimentando essas supostas assimetrias, superioridades, que formam a gramática geral do fascismo, porque o fascismo é feito entre incluídos e inimigos, né?
é uma cisão da humanidade em quem é merecedor, cidadão de bem, né? Ou quem é raça ariana, né? Ou quem é superior, e quem é inimigo, quem precisa ser exterminado, né? Isso é o afeto fundamental do fascismo. E aí eles se apegam a isso, né? E isso é uma tendência mundial, isso vai se expandir cada vez mais. E nesse caminho, a tendência, as violências se recrudescerem para as minorias é muito grande. Então, a violência contra as mulheres vai aumentar, a violência contra as pessoas não brancas, a violência contra as pessoas não cis hétero, né? E o direito ele pode tentar aí, né, garantir direitos, o direito penal pode tentar coibir práticas de violência, de abuso, de discurso de ódio, mas é um fenômeno muito maior do que isso. E isso a gente precisa levar em consideração, né? E cada vez mais terão adeptos. E aí por isso que eles voltam a discursos ideológicos medievais, pré-capitalistas, porque o capitalismo, no seu colapso, ele volta a recorrer a estratégias de acumulação primitiva. O Robert Kurz fala isso, a Roswitha Scholz, não é à toa que a gente está vendo esse movimento que a Silvia descreve no Caliban e a Bruxa acontecer nos dias presentes, né? Então, justamente essa demonização da mulher, esse extermínio, né? Essa objetificação, a mulher é um corpo útero, né? E ela só serve para reproduzir as pessoas, porque quem está lá dentro da barriga pode ser um novo homem, né? Então é por isso que a vida do nascituro ela é uma vida potencial, mas ainda assim é uma vida sobrevalorizada do que a vida da mulher, que já é uma vida humana em curso, né? Porque pode ser um homem que está lá. Então está profundamente fundado na misoginia, na superioridade do macho, né? Então tudo isso está aí nesse grande bojo. E a gente pode sim pensar num material, né, partindo da Federici, para a gente fazer uma reflexão sobre esse recrudescimento de violências e demonização da mulher, ou do não masculino, né, e esses discursos de destruição, porque eles apelam a coisas que são muito viscerais, né, numa humanidade tomada ideologicamente sem consciência crítica. Então, é por isso que é apelativa. E você fala. Aí você fala assim, a mulher vai matar um bebezinho, faz uma animação, né? Aí mostra, né, como é uma criança, como se fosse uma criança inteira formada ali. Então vocês estão assassinando bebês e tudo. E isso convence, né? Porque as pessoas, elas não têm o mínimo existencial, né? Não é só uma indigência material, de comida, de roupa, de casa, é uma indigência cognitiva, porque a gente formou uma multidão de seres humanos sem a capacidade de pensamento por causa das absurdas assimetrias que a gente tem constituído a sociedade. E isso toca, né? As pessoas que estão na mais extrema pobreza, elas são rapidamente cooptadas por essas igrejas neopentecostais fundamentalistas e que são aí um grande apoio, né, um grande substrato para essa nova extrema-direita, porque a pessoa está desesperada. Aí alguém promete para ela que Deus gosta dela, gosta mais dela do que do outro, que Deus vai dar coisas, que depois da morte ou de um arrebatamento apocalíptico, ela vai para o lado de Jesus Cristo e os outros não, ela vai para o paraíso. Isso vai preenchendo uma vida vazia de sentido, né? E cheia de desespero. Então, a gente precisa ter isso em consideração, foi por isso que o professor Alisson falou, vamos formar os centros socialistas, fazer a disputa de corações e mentes nas periferias, mas a gente tem que ter algo a oferecer. E o que a gente tem que ter para oferecer não pode ser um reformismo só, é muito importante, como o Rômulo falou, né? Fazer um enfrentamento nessas comunidades é difícil, tem que falar em direitos, tem que falar em formação cidadã, em direitos fundamentais, em Constituição, em democracia, o que você pode fazer para lutar. Isso é fundamental, não é que a gente não tem que falar disso, mas a gente tem que conseguir poder avançar. Quando a gente critica o capitalismo, o que a gente tem para oferecer, né, como devir. E a gente tem a tarefa histórica de pensar nisso. Porque se a gente tiver para oferecer também a Revolução Bolchevique, a gente está equivocado, porque isso é anacrônico e é um modelo que não serve mais para o nosso tempo presente. Então, por mais que seja muito mais confortável eu seguir, né, as lições de Rosa de Luxemburgo, ou de Antônio Gramsci, ou de Ernesto Che Guevara, né, e querer replicar
essa ação para o presente? Infelizmente, não tem como, né? Porque isso estaria deslocado da realidade histórica. E nós temos que fazer o exercício de pensar de forma materialista, dialética e histórica, né? Nós não podemos ontologizar e sermos anacrônicas e anacrônicos. Isso é um exercício permanente. Então, eu aconselho, sim, Gabriela, que você movimente o Ministério Público, né? E a gente pode entrar com um requerimento para instauração de inquérito policial no Ministério Público, direto endereçado ao delegado, ou para o juiz determinar a instauração de inquérito para o delegado, né, para a Polícia Judiciária. Nós temos estratégias aí de processo penal para fazer isso e podemos sim fazer, né? Temos que lutar com todas as armas, mas ao mesmo tempo temos que ampliar a nossa reflexão, né? E aí a Joana me pergunta sobre a divisão sexual do trabalho, e essa pergunta é muito importante, Joana, porque esse estudo que você mencionou, ele revela em dados, né, o que a gente tem falado em termos teóricos. Então, a Roswitha Scholz, ela fala assim, olha, não foram superadas as desigualdades entre homem e mulher, a mulher continua duplamente socializada, triplamente socializada, né? O que ela quer dizer com isso? Você tem a jornada para conseguir ganhar o pão de cada dia, né? E isso todo. E por que todo mundo tem que trabalhar? Não existe mais no pós-fordismo essa coisa de só o homem tem que trabalhar fora, a mulher tem que ser dona de casa e ficar dentro de casa. Veja, no Fordismo, como ele estava baseado no trabalho assalariado, o trabalhador, ele passava a sua vida inteira numa mesma empresa, né? E aí ele se orgulhava de falar, eu trabalhei a minha vida inteira na Ford, me aposentei na Ford. Você tinha essa estabilidade, né? Inclusive a gente tinha estabilidade jurídica que os militares trocaram pelo FGTS. Mas você tinha essa estabilidade, essa continuidade, né, da relação de trabalho, porque o capitalismo estava muito organizado assim. E as pessoas se encontrando ali no ambiente laboral, isso também propiciava o fortalecimento dos movimentos sindicais, e o movimento sindical tinha com o que negociar com a classe burguesa, porque se parasse, a classe trabalhadora parava a produção, parava a valorização do valor. Mas agora os movimentos sindicais, eles não estão enfraquecidos porque só a gente parou de pagar contribuição sindical obrigatória. Eles estão enfraquecidos porque eles vão negociar o quê? Se o capitalismo pode prescindir de trabalho vivo para se autorreproduzir. Então, são pouquíssimos setores estratégicos em que eles conseguem parar a produção e isso ser sentido pela sociedade, ser sintomático para ter alguma base de negociação, né? Então, a gente tem aí, né, um avanço no capitalismo, né, um retrocesso humano, né, cada vez mais terrível, em que o capitalismo pode prescindir de trabalho vivo para se auto-organizar, né, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter ainda uma reprodução da humanidade, porque nós não estamos conseguindo fazer gente em laboratório, né? Então, ao mesmo tempo em que você libera as relações de gênero, então, agora as mulheres têm que não só podem trabalhar, elas têm que trabalhar, porque todo mundo tem que correr atrás do sustento da família, né? Porque a gente não tem mais essa garantia, né, de um trabalho assalariado perene para um pai provedor. E aí, com isso, você faz uma quebra e flexibiliza a família patriarcal heteronormativa, né, nuclear e monogâmica. Então, agora, do mesmo jeito que um homem ficava a vida inteira numa mesma empresa, eles ficavam a vida inteira num casamento monogâmico, né? Agora você quebra, e aí a possibilidade do divórcio, das outras organizações de família monoparentais, o reconhecimento de direitos LGBTQ, né, no fim dos anos 80. Veja como tudo isso é no fim do Fordismo. Porque eu posso ter outras configurações de família, eu posso reconhecer a homoafetividade, né, eu posso reconhecer a transgeneridade. Tudo isso é possível porque o valor ele não precisa mais de papéis de gênero estanques e família formada para sempre na mesma configuração heteronormativa, né, e monogâmica. Então, ao mesmo tempo que o capitalismo agora convive bem com essa pulverização da família, com esse espalhamento de formas existenciais, afetivas e sexuais e de identidade de gênero para a humanidade, também não pode prescindir da continuidade de uma reprodução da humanidade.
Então, veja que curioso, ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu ainda conservo todas as bases patriarcais de estruturação do trabalho e da reprodução da vida. Então, a gente tem uma ilusão de que nós avançamos muito, né? E que agora as mulheres têm mais direitos, porque elas trabalham, porque elas pagam suas contas. Mas, na verdade, a mulher tem que ir à luta, porque se ela não for, ninguém vai, né? E as mulheres continuam sendo abandonadas e sendo mãe solo, ou são mãe solo mesmo quando estão casadas, mesmo quando estão com um companheiro, né? Porque ser mãe solo é ser exclusivamente responsável pelo trabalho, né? Do cuidado e da criação. E a gente fala triplamente socializada porque é o trabalho explorado pelo capital, é o trabalho doméstico e é o cuidado de filhos também, porque esse é um trabalho reprodutivo muito grande e muito difícil de ser feito. Então, a mulher, ela fica sobrecarregada com todas essas tarefas, ainda ganha menos que os homens nas mesmas funções, e esses dados, esse estudo demonstra isso, ainda é muito mais precarizada, não tem formalização na sua relação de vínculo empregatício, muito mais do que os homens, justamente para tirar essa ilusão de que a gente avançou muito só porque nós fomos jogadas no mercado de trabalho, porque agora todo mundo tem que lutar para sobreviver. E nós temos que entender que mulheres brancas, de classe média ou de classe alta e de países de capitalismo central, elas têm outro cabedal de oportunidades e muitas vezes a gente faz um encadeamento das lógicas gerais de exploração do trabalho reprodutivo. Então, eu trabalho, recebo o meu salário porque tive a oportunidade de fazer graduação, mestrado, doutorado, só que aí eu coloco uma mulher preta para fazer o trabalho reprodutivo dentro da minha casa, né, favelizada e tal, e divido a minha remuneração com ela, o meu trabalho necessário, né? E aí o capitalismo lá na ponta está explorando eu e ela numa relação de escada, numa cadeia de exploração. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e entender por que a Roswitha Scholl está falando para a gente que não mudou, que não melhorou, né? Os dados revelam o que ela já tinha teorizado, porque a gente fala, não, mas agora tem homem que é dono de casa e mulher que trabalha fora. Mas essas expressões, elas só são possíveis hoje porque o capitalismo convive bem com elas. E isso não significa que estruturalmente a gente tenha tido uma mudança. Não temos, porque a lógica funcional do patriarcado produtor de mercadorias é essa e vai continuar sendo.